turma. Olá, turma. Agora que finalizamos as revisões do 9º ano, vamos começar os conteúdos de 1º ano. Primeira aula, noções de conjuntos. Bom, tá aqui. Podemos escrever a matemática do dia a dia em linguagem de conjuntos. Mas o que seriam conjuntos? É uma noção primitiva que segue o nosso raciocínio intuitivo, de reunir elementos, sejam eles por características comuns ou não. Por exemplo, números pares podem se chamar, são uma forma de conjuntos. A tabela periódica, que vocês estudaram lá no 9º ano, né? O alfabeto também é um tipo de conjunto. Quantidade de lápis de cor, também, né? Os lápis de cor de presentes, de uma caixa, né? Entre outros, né? Então, as letras, as vogais do alfabeto também é um tipo de conjunto. Então, no momento que a gente reúne elementos, a gente pode chamar de conjuntos. E aí eu tenho 3 formas de representar os conjuntos. Por extensão, por compreensão ou por diagrama. Por extensão é a forma que a gente vai usar mais comum, né, para fazer as operações. Então eu tenho aqui, ó, o conjunto V, por exemplo. Ele é formado pelas vogais do nosso alfabeto. Então eu coloco as vogais. Quais são as nossas vogais do alfabeto? A, E, I, O e U. E aí eu separo cada elemento, ou seja, cada vogal eu chamo de um elemento. Então, elemento, a vogal A, elemento vogal B, E, né, elemento da vogal I, elemento, né, cada um é um elemento. Então, eu separo esses elementos por vírgulas, né? Então, sempre que eu vou representar um conjunto por extensão, eu vou colocar eles entre chaves e separados por vírgulas. E por compreensão, veja bem, eu posso escrever esse mesmo conjunto aqui por compreensão, colocando assim, ó, o conjunto V é igual, né? Aí bota aqui, ó, entre chaves, X tal que, essa barrinha significa tal que, X é vogal, ou seja, eu estou dizendo que os elementos do conjunto, né, são chamados de elementos, né, são chamados de X e eles são uma vogal. Então eu tenho aí, ó, X é uma vogal, né? Então esse é um formato de compreensão. E um formato de diagrama. Aí nós temos que fazer aqui, ó, um círculo e colocar os elementos dentro desse círculo. E aí eu coloco um pontinho e o elemento na frente, ó, A, E, I, O e U. Boto o pontinho e boto a letra na frente, o elemento na frente, né? Como a gente está trabalhando o elemento dos conjuntos o conjunto A, E, I, O, U, então eu coloquei aqui, ó, A, E, I, O e U. Esse aqui é um formato de diagrama, né? Chamado diagrama de Venn, tá? Então, nós temos esses 3 formas de escrever um conjunto. E aí temos 3 conjuntos importantes. O conjunto vazio, que é um conjunto que não tem elementos nenhum. Quando ele não tem elemento nenhum, eu digo que é um conjunto vazio. Ele pode ser representado pelo zero cortado ou por 2 chaves vazias, como está mostrando aqui. Tem também o conjunto unitário, quando ele tem apenas um elemento. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Mas se ele tiver só um elemento, eu digo que ele é um conjunto unitário. E o conjunto universo? É um conjunto onde são retiradas as soluções de determinados problemas. Utilizamos a letra U para representar esse conjunto, né? Então, um conjunto maior, né? Então, eu tenho aqui agora a relação de pertinência, né? Pertence e não pertence. Tem um conjunto aqui, o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Essa aqui é uma forma de escrever, ó, entre chaves assim, com os elementos separados por vírgulas. Ele é a forma de extensão, tá vendo? Esse é o exemplo da extensão. Se viesse assim, seria por compreensão. Se viesse no diagrama, seria por diagrama, né? Então, aqui o nosso está representado por extensão, né? E aí ele diz o seguinte, ó. O 1 pertence ao conjunto A, ó, porque o número 1 faz parte do conjunto A. O número 7 não pertence, né? Porque o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Não tem o 7, então o 7 não pertence. O número 11 também não pertence, porque o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Então, o 4 está aqui, ó, pertence, né? Então, está aqui, ó, o 4 pertence ao conjunto A. Então, essa é a maneira de dizer se pertence ou não pertence.
Temos agora aqui a relação de inclusão. É utilizado para relacionar conjuntos. Aí, no caso, agora a gente já está trabalhando com dois conjuntos. Quando eu tiver dois conjuntos, eu posso dizer se ele está contido ou não está contido, se contém ou não contém. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, no conjunto, no primeiro conjunto eu tenho 5 e 7. No segundo conjunto eu tenho 1, 3, 5, 7 e 9. Então, eu posso dizer que o 5 e 7 está contido no conjunto 1, 3, 5, 7 e 9. Por quê? Porque os elementos desse conjunto aqui fazem parte desse segundo conjunto. Né? Da mesma maneira aqui, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu posso dizer que os elementos 5 e 6 contêm no conjunto anterior, né? E aqui, ó, nós temos agora 2, 3 e 4. Eu estou analisando aqui, ó, não contém, ó, porque o elemento 3 não tem aqui. Então, eu vou dizer que os elementos desse conjunto todo não contém lá, porque nem todos estão presentes lá. Agora, quando eu falo de subconjuntos, é como se um conjunto estivesse dentro do outro. Não, o conjunto A é subconjunto do B, porque o B está aqui fora e o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, eu vi que ele é um subconjunto. Agora, uma observação importante. Quando eu tenho um conjunto, por exemplo, o conjunto B aqui, eu consigo determinar quantos subconjuntos eu vou ter dele, ou seja, quantos conjuntos menores eu posso fazer com os elementos que estão no conjunto B. Por exemplo, vamos olhar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Um conjunto B formado por elementos 1, 4 e 6. Né? Então, são quantos elementos? 3 elementos aqui. Né? Eu tenho 3 elementos. 1, 4 e 6, né? Aqui, ó. Elemento 1, o elemento 4 e o elemento 6. Aí eu posso determinar, tá aqui, ó, são 1, 2, 3 elementos. Então, eu posso determinar quantos subconjuntos, ou seja, quantos outros conjuntos menores eu posso fazer a partir desses elementos aqui. Eu vou usar a formulazinha o seguinte, 2 elevado a n. Isso quer dizer que é o 2 padrão, né, que é da fórmula, onde n é o número de elementos que tem no conjunto. Aqui eu tenho 1, 2, 3 elementos. Então, 2 ao cubo. 2 ao cubo é uma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, um conjunto com 3 elementos, eu posso fazer 8 conjuntos menores. Se a gente for observar, tem aqui, ó. Eu posso fazer um conjunto de elementos vazios, posso fazer um conjunto só com o número 1, só com o número 4, só com o número 6. Né? Então, se eu for conferir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque eu posso fazer essas 8 variações aqui com esses 3 elementos. Agora, vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. Se eu tivesse um conjunto A formado pelos elementos 4, 7, 9 e 10. Né? Quais seriam os subconjuntos? Conjunto eu poderia formar com esses 4 elementos. Então, eu vou colocar 2, que é da fórmula, elevado a n. Onde n é a quantidade de elementos. Eu tenho quantos aqui? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Então, vai ser 2 elevado a quarta. 2 elevado a quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Propriedade de potência. É o 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, um conjunto com 4 elementos, eu consigo fazer 16 subconjuntos, né? Como fosse aqui, vai separando e colocando quantos subconjuntos a gente consegue determinar, né? Um outro tópico abordado nas noções de conjuntos é a igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Então, um exemplo aqui, ó. Seja o conjunto A, os números 2, 4 e 6,
e B, o conjunto dos números naturais pares menores que 7, nós vamos ter uma igualdade. Então, vamos observar aqui, ó, se o conjunto B está aqui. Ele está dizendo que o conjunto B são os números naturais pares menores que 7. Então, números naturais pares, 2, 4 e 6. Percebe que o conjunto B é 2, 4 e 6. E o conjunto A, 2, 4 e 6. Então, tem os mesmos elementos. Então, isso quer dizer que eles são conjuntos iguais. Então, isso é uma igualdade de conjuntos. E tem que ter uma atenção nos conjuntos disjuntos. São aqueles que não possuem elementos comuns. Então, se eu observar dois conjuntos, se eles não tiverem nenhum elemento comum, eu digo que eles são disjuntos, tá? E aí a gente vai encerrar aqui essa primeira parte de noções com conjuntos.